Será que o mundo vive hoje uma Guerra Fria 2.0? Hoje eu estou aqui com o professor Marcelo Andrade. A gente já gravou vários vídeos juntos. O professor Marcelo é professor de História, não é esquerdista. Na verdade, a gente tem vários vídeos aqui batendo na comunada, irritando a comunada, o que é sempre um prazer. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que acho que muita gente fica curiosa a respeito, sobre a guerra comercial dos Estados Unidos, as ameaças em relação ao Ocidente. Então fica com a gente até o final. Inclusive, o professor escreveu este livro aqui, A História da Guerra Fria Sem Mitos. É desse ano esse livro, professor? Foi do ano passado. Ano passado. Foi lançado em dezembro do ano passado. Isso, então super recente. E eu liberei para vocês aqui do canal o cupom de desconto NANDA5 para você adquirir este livro e investir na sua formação intelectual. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Vamos lá, professor. Então, a primeira pergunta. O que você acha que é a maior ameaça para o Ocidente hoje? China ou Rússia? Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui de novo. Sempre muito bom conversar sobre esses assuntos relacionados ao comunismo. Tô com a camisa vermelha, mas não sou comunista. Às vezes eu uso camisa vermelha de propósito quando eu falo sobre o comunismo. Não, então vamos lá. China ou Rússia, hein? Pergunta difícil. Combinado nos bastidores era pergunta fácil, né? Não pergunta mas difícil. Todo mundo quer saber, inclusive tá eu. Então vamos lá. Os dois são ameaças para o mundo. Primeiro, a Rússia, ela tem um histórico de conquista, um histórico imperialista, ela é uma potência atômica, né, cheia de bomba nuclear, ela tem um poder residual, herança da União Soviética, então ela continua sendo uma ameaça. Em relação à Europa, a Rússia é uma ameaça mais evidente, mais óbvia, mais iminente, talvez, se preferir, afinal eles estão em guerra contra a Ucrânia e nada impede do Putin resolver falar assim, não, vamos recriar a União Soviética e partir por uma aventura no Báltico, na Polônia, em outros locais. Então, a Rússia é uma ameaça, sim, dado o poder e o histórico expansionista, histórico imperialista, e para a Europa a Rússia é uma ameaça maior do que a China. A Rússia tem um problema, ela tem um problema demográfico, né? Ela está com a população diminuindo. Vários lugares. E a Rússia é um deles. A Rússia, Japão, Coreia do Sul, o Brasil vai enfrentar esse problema. E a Rússia, o problema lá é grave. Então ela já está com a população decrescendo. Então no longo prazo, a Rússia vai se enfraquecer bastante, porque não tem como, não vai ter gente para cuidar das coisas, né? Então, mas a Rússia é um problema para a Europa, né, principalmente, né? A Rússia tem muita riqueza natural, então por isso que ela consegue sobreviver, mesmo com o boicote ocidental, mesmo boicotando linhas de financiamento e tal. Agora a China também é uma ameaça mais óbvia, mais iminente, mais próxima para o Extremo Oriente e para os países que são próximos da China, para o Japão, para a Coreia do Sul, para o Vietnã, para as Filipinas e principalmente para Taiwan, já que sempre tem aquela disputa, vai invadir, não vai. Os analistas se dividem. Uns dizem que é só jogo de cena da China, que ela nunca vai invadir Taiwan, que é só um jogo geopolítico. Outros dizem que não, que ela pretende invadir a China. Agora, pensando globalmente, a China é uma ameaça maior do que a Rússia. Por quê? Porque a China é muito mais rica, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela está investindo pesado na marinha, a marinha acho que em tonelagem já é maior que a dos Estados Unidos e está construindo mais navios que os Estados Unidos. É uma potência nuclear também, só que tem menos ogivas que a Rússia, aliás, bem menos. Então, olhando assim globalmente, a China é uma ameaça maior no sentido olhando para o mundo, né? Inclusive para o Brasil. Inclusive porque a China está fazendo operações na África, tanto militares como econômicas, né? Fazendo pontes, ferrovias, portos. No Peru, eles fizeram um porto, né? Bem moderno, aliás. Então, eles estão investindo pesadamente em vários países para gerar uma dependência econômica da China. E a China poder controlar indiretamente certas operações. Depois ela pode fazer um jogo, olha, então agora é minha vez de instalar uma base militar aqui, agora você está me devendo dinheiro, vamos tentar fazer um acordo assim, assim. Então ela começa a criar uma dependência econômica de vários países no mundo. Então ela já tem também uma base militar no Sri Lanka, já criou uma aliança com o Sri Lanka, tem bases na África e tá aqui de olho gordo aqui na América Latina. Ela tem operações na Venezuela, assim como a Rússia. Então ela é uma ameaça, sim. A China é uma ameaça global. Eu tenho mais medo da China do que da Rússia. Agora, se eu fosse europeu, eu teria mais medo da Rússia. A próxima pergunta aqui era isso. Como que a China assumiu esse protagonismo de ameaça até mais do que a Rússia? Mas você
Você muito bem explicou isso. Agora sim, voltando um pouco pra gente entender, tá? Na parte de história. O que de fato foi a Guerra Fria? E assim, tem duas versões, né? Tem a versão soviética e a versão americana. Então, o que aconteceu e quem que realmente ganhou a Guerra Fria? Então, muito bem. A Guerra Fria foi aquele período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial. Começou logo após a Segunda Guerra Mundial e se encerrou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim marcou então o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria então foi uma disputa política, econômica e militar, de um lado tendo os Estados Unidos e de outro a União Soviética. Eles nunca entraram em guerra diretamente, mas tiveram suas guerras por procuração, hoje chamado de guerras proxy, né? Então houve guerras no Vietnã, guerra Irã-Iraque, também envolveu ações das duas potências, crise dos mísseis de Cuba, própria Revolução Cubana, Nicarágua, então África, em vários locais. Então os conflitos na chamada periferia do mundo, como se falava naquela ocasião, eram, de alguma forma, se relacionavam com as ações entre Estados Unidos e União Soviética, né? E a sua pergunta é quem ganhou a Guerra Fria? Os Estados Unidos acabou ganhando a Guerra Fria, a União Soviética colapsou no tempo do Gorbachev. Depois do acidente de Chernobyl, né? Chernobyl não foi a única causa, né? O muro ia cair com ou sem Chernobyl, mas é verdade que Chernobyl ajudou a acelerar o processo, já estava em curso, né? A reestruturação promovida pelo Gorbachev por meio da perestroika e da glasnost, né? É cheio de mitos a Guerra Fria, né? A visão soviética, eles estavam lutando contra a exploração do capitalismo. Mas até hoje é assim, até hoje tem pessoas que compram essa ideia e acreditam no capitalismo opressor. E os Estados Unidos também não foi nenhum santo, também vendia imagem que estavam lutando pela liberdade, estavam nada, eles apoiaram várias ditaduras no mundo e chegaram até a ajudar regimes comunistas, como por exemplo Iugoslávia, e ajudaram a promover, né, a China, né? Então a China é o atual, que é hoje por causa de decisões dos Estados Unidos, de decisões dos Estados Unidos nos anos 1970. Você acha 1970. Que tem como reverter isso, Marcelo? Da China? O fato dos Estados Unidos ter de certa forma apoiado a China e ser um dos culpados da China ser o que é hoje, você acha que tem como reverter? Acho difícil, porque as coisas estão tão intricadas hoje, né? A China já cresceu tanto. É um sistema complexo, né? Já está tão complexo, gerando mútua dependência, né? Eu acho muito difícil reverter. Eles podem fazer algumas ações que a gente não conhece ainda, de diminuir a força da China, mas reverter totalmente, não vejo. E a gente tá falando aqui da Guerra Fria, né? Tanto a versão soviética como a versão americana. E então o fim da União Soviética foi marcado pela queda do Muro de Berlim. Ok, mas não o fim do comunismo, né? Esse é um erro. Explica o porquê que o comunismo não acabou com a queda do Muro de Berlim. Então, só para situar aí no tempo, né? Então, em 9 de novembro de 1989 caiu o Muro de Berlim. Isso aí simbolizou o fim da Guerra Fria. E 2 anos depois, em 1991, a União Soviética simplesmente deixa de existir, gerando 15 novos países, dos quais a Rússia se torna então herdeira da União Soviética e herdeira das bombas atômicas, né? E os analistas dos anos 1980, a maioria deles, inclusive também eu acreditava nisso, na época eu tinha 20 anos, eu acreditava que o comunismo tinha acabado, que o mundo ia viver uma nova época, que ia ser tudo lindo, tudo maravilhoso. O Brasil estava vivendo uma boa época nos anos 1990, com o Plano Real, então havia uma onda de otimismo no mundo, inclusive no Brasil. Só que qual que era o problema? O Muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou, só que o comunismo não acabou, pelo contrário, o comunismo se fortaleceu numa outra roupagem, que é o que a gente chama de marxismo cultural. E depois a cultura woke, e depois gerou culturou como efeito disso, né? Então o trabalho da escola de Frankfurt nos anos 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos, né? A escola nasceu na Alemanha, mas depois os principais teóricos foram morar nos Estados Unidos. Então eles fizeram uma nova releitura do marxismo e do comunismo, uma releitura que piorou as coisas. Por exemplo, era melhor ter tido aquele comunismo marxista-leninista do que esse na versão cultural. Aquilo lá pegou, né? Os anos 1960 foram anos revolucionários no Ocidente, que ela mudou a cultura para sempre. O que nós estamos vivendo hoje, 2025, são efeitos daqueles anos 1960, sem dúvida nenhuma. Então, e quando o Muro de Berlim caiu aquela chamada marxismo, mas o clássico, a visão que os críticos chamavam de visão fordista do marxismo, e
o marxismo cultural na linha da escola de Frankfurt só se fortaleceu, o que nós estamos vendo hoje. O mundo está mais comunista do que há 30 anos atrás. E nessa linha aqui de influência cultural, Marcelo, nós podemos afirmar que os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria por conta da influência cultural? Porque eu percebo isso, eu sempre dou esse exemplo, que parece bobo, mas é verdade. A vida inteira eu ouvi que eu tinha que aprender mandarim, porque a China ia dominar o mundo, e se eu não aprendesse mandarim, eu ficaria sem emprego. E que nos escritórios falaria metade inglês e metade mandarim. Eu cheguei a ouvir isso, é absurdo. E não é uma verdade. Hoje em dia, sem inglês, você praticamente não faz nada. E o mandarim, pelo menos aqui no Brasil, ok, sempre tem gente falando, não, mas eu uso e tal, mas nem se compara com a necessidade do inglês. Então, você acha que assim, a gente pode dizer, Estados Unidos ganhou a Guerra Fria porque teve uma dominância do ponto de vista cultural? Então, boa pergunta. Então, só lembrando de umas piadas, piadas de Guerra Fria hoje perderam sentido, mas eu lembrei por causa disso. Então, se dizia no começo dos anos 80, quando a Guerra Fria ainda estava quente, que os pais otimistas estavam ensinando os filhos a matricular em escolas para aprender russo. E os pais pessimistas já estavam pensando os filhos em estudar mandarim. Ainda bem que ninguém Então, o otimismo era aprender russo, o pessimismo era aprender mandarim. Todo mundo errou. Os Estados Unidos continuam mandando no mundo por questões culturais, como você bem falou, mas também por questão financeira. Aí você sabe mais que eu. Que o mundo financeiro não se confunde com o mundo econômico. Essa é uma confusão que as pessoas têm. Por exemplo, a Alemanha é uma potência econômica, mas não é uma potência financeira. Na Europa, a grande potência financeira é a Inglaterra. Do ponto de vista financeiro, a Alemanha sempre caminhou atrás, né, da Inglaterra, embora seja mais rica. E a China é o mesmo problema. A Bolsa de Londres é enorme. Vários ETFs, os ETFs irlandeses, por exemplo, são negociados em Londres. Então tem essa relevância. E a Alemanha é a economia maior que a Inglaterra. Acontece mais ou menos isso. Quem tem a chave do cofre ainda é os Estados Unidos. Todas as exposições de banco que a gente vê vem lá de Basileia, né? Então tem o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, fica na Suíça. Eu estudei Direito Econômico, eu sou formado em Direito. Aí você estudava lá o Direito Econômico, tudo vinha de Basileia. Eu falei assim, então quem manda no mundo é Basileia, ué. Porque se um banco não respeitar as disposições de Basileia, ele vai ser posto para fora do sistema financeiro internacional. Se eles quiserem, eles excluem uma nação do sistema financeiro, como fizeram com o Irã, por exemplo. E aí vira e mexe tem ameaças para outros países nessa área. Enquanto os Estados Unidos e a Europa e a Suíça tiverem o controle do sistema financeiro, a China pode ser até mais rica que os Estados Unidos, mas nunca vai mandar. Os Estados Unidos têm o maior mercado de capitais do mundo, as maiores bolsas de valores do mundo, concentração, mercado de bonds, então isso nem se compara, assim, até para quem aqui no nosso escritório é de investimentos no exterior. E nós sempre alocamos a maior parte das carteiras em Estados Unidos, embora tenha espaço sim para, por exemplo, ETFs de países emergentes, para ter uma diversificação geográfica, mas assim, 90% da carteira é Estados Unidos porque é o maior mercado de capitais Eu ficaria preocupado se a China conseguisse fazer um sistema financeiro paralelo e começasse a sugar os recursos. Mas ninguém confia no yuan, mas né? Ninguém confia. Esse é o ponto. Então, apesar do dólar ter todos os problemas que a gente já falou em outros vídeos aqui, principalmente depois de 1971, ainda assim o Sérgio, o presidente do Mises, ele inclusive te acompanha, ele gosta muito do seu conteúdo. Ele tem uma frase que é muito boa, que ele fala assim, o dólar é a camisa menos suja do cesto de roupa suja. Então ele fala isso. E é verdade, tudo bem, o dólar tem seus problemas, mas se não for dólar, vai ser o quê, né? Essa é a dúvida que fica. A gente pode até discutir Bitcoin, ouro, mas ainda assim, não é o que a realidade reflete. E trazendo um pouco para a realidade de hoje. Então você acha que a gente já está numa Guerra Fria 2.0? Quais são as semelhanças e diferenças do que ocorreu depois da Segunda Guerra, entre hoje e o que aconteceu naquele tempo? Olha, já está no uso corrente, né, Guerra Fria 2.0 ou Nova Guerra Fria, e é verdade, infelizmente é verdade. Já estamos vivendo uma tensão entre Estados Unidos e China que lembra muito a Guerra Fria. Também Estados Unidos e Rússia também está lembrando um pouco, mas é mais evidente Estados Unidos e China está lembrando bastante a Guerra Fria. Por quê? Porque na Guerra Fria um país, a Rússia, a União Soviética não lutou com os Estados Unidos diretamente, nem os Estados Unidos está em guerra com a China. Porém, eles estão com atritos periféricos, atritos em outras questões. Daqui a pouco talvez entre até atritos militares, se a China fizer movimentações no Extremo Oriente, que estão lembrando muito a Guerra Fria.
tá sim. Acredito que estamos sim na Guerra Fria 2.0. Talvez um sintoma dessa tensão é o próprio ouro, né? O ouro atingindo máximas e máximas históricas. E isso, assim, para quem tem ouro na carteira, para quem investe em metais, do ponto de vista de investimento, é muito bom, né? Você sempre... Eu acho que todo mundo tem que ter ouro na carteira, assim, pelo menos um pouquinho, inclusive até o ouro físico, que é a única proteção contra o risco sistêmico. Mas, do ponto de vista geopolítico, é até meio preocupante, né? O ouro atingindo máximas e máximas históricas, Muito o que mostra que as pessoas, elas estão buscando ativos de segurança, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que o Trump quer com essas tarifas ou qual que vai ser o desenrolar dessa situação, né? Porque muitas pessoas pensam, olha, tô com medo de guerra, assim, guerra declarada, vamos jogar míssil no outro. Mas se isso não vier a acontecer, Deus queira que não temos uma terceira guerra mundial, mas podem vir problemas sérios sem a guerra. Se essa Guerra Fria 2.0 escalar e começar um jogo de atritos entre Estados Unidos e China e o clima esquentar, gerando tensões, isso aí vai abalar os mercados e vai abalar o bolso de todo mundo. Então não precisa vir uma terceira guerra para a situação piorar. É isso daí. E aí a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente pode controlar, né? O nosso dinheiro, sempre diversificar nas principais classes de ativos, evitar ativos que são muito correlacionados. Então eu vejo a gente, por exemplo, eu sei que não é assunto do vídeo, mas é importante falar. Às vezes a pessoa quer investir no exterior, aí investe só em ações americanas. Ou então ações americanas de tecnologia. Isso não é diversificação. Investir é você diversificar nas classes. Então você tem um pouco de ações, sim, um pouco de renda fixa, um pouco de metais, bastante cash, ter caixa, porque nesses momentos quando tudo cai, quando você consegue comprar, porque a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, mas é bom ficar cauteloso nesse momento. Bom, pessoal, novamente eu vou reforçar aqui para vocês esse livro aqui do professor, 5% de desconto, cupom NANDA5, vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado, vale a pena vocês, de novo, investirem na formação intelectual de vocês. E Marcelo, mais uma vez, obrigada por estar aqui no canal. Para entender o que nós estamos vivendo hoje, é importante entender o passado, né? Porque a história é mestra da vida. Então, se vocês quiserem entender a Guerra Fria 2.0, tem que entender a 1.0. Então, daí a importância aí do livro que eu escrevi. Ótimo. Beleza, pessoal. Bom, então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.